Olá, povo de Deus, São Simão e São Judas, ou São Judas Tadeu, apóstolos, 28 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 2, 19 e 22 e Lucas 6, de 12 a 19. Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Depois de muitas controvérsias sobre a autoria desta carta, ultimamente se admite, quase consensualmente, que ela é de conteúdo paulino, embora tenha sido lavrada por um dos seus discípulos. Como ela se refere às prisões de Paulo, disse que ela seria mais uma carta da prisão, juntamente com a carta aos Filipenses, a Filemon, Colossenses. O difícil mesmo é saber de qual prisão a teria escrito o apóstolo, pois ele esteve preso em Éfeso, Cesareia, Filipos e Roma. Apesar de ser de Paulo toda a mensagem, como ela retrata a realidade mais dos anos 90, quando o apóstolo já tinha sido martirizado, atribui-se então a um de seus discípulos a retomada do pensamento do mestre. É uma carta altamente cristológica e eclesiológica. E a igreja aqui apresentada inclui pacificamente judeus e todas as outras etnias, aberta, pois já não há mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos, uma só família. Na perspectiva de Paulo, o ministério de Cristo e o da igreja estão intimamente ligados entre si. A unidade e a paz que há entre os cristãos de origem pagã ou de origem hebraica é dom de Deus, por meio de Cristo Senhor, no Espírito Santo. A igreja é como que um grande edifício, um templo santo, morada de Deus entre os homens. Os apóstolos, nossos pais na fé, como os profetas, são o fundamento desse edifício, onde nos sentimos concidadãos dos santos e membros da casa de Deus. A pedra angular é Cristo. Então, nessa perspectiva cristológica, a eclesiologia de Paulo torna-se particularmente clara, transparente. A presença, a função e o ministério dos apóstolos assume aí toda a sua importância. Por isso que dizemos que a igreja é una, santa, seu fundador, católica, porque é universal, e apostólica, porque é uma igreja em saída, uma igreja em missão. Lucas 6, de 12 a 19. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos,
Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Uma vez mais, temos Lucas nos mostrando Jesus orante. Antes de grandes decisões e em momentos chaves de seu ministério, Jesus é apresentado orando, em profunda sintonia com o Pai. Os discípulos são muitos, mas Jesus seleciona 12, como um número simbólico, em referência às 12 tribos de Israel. Agora, com Jesus, começa um novo povo, uma nova história, uma nova aliança. Mas não como ruptura, e sim como uma continuidade em nova perspectiva. Trata-se verdadeiramente de uma releitura da aliança feita com Israel pelo Pai. Jesus não nega sua história, mas a retoma em novos patamares. A lista dos 12 é basicamente a mesma dos outros evangelistas, com pequenas nuances, troca de nomes. São Simão e São Judas, que hoje celebramos, ocupam uma posição bastante discreta nos evangelhos. Simão, segundo Lucas, recebe um cognome, Zelote, o que o associa a um grupo revolucionário anti-romano dos Zelotas. Tal grupo fazia oposição ferrenha ao Império Romano. Disse que eles, de surpresa, saqueavam as cidades. Mateus e Marcos não falam zelota, o chamam de cananeu. O apóstolo Judas também tem um cognome, Tadeu, nos evangelhos de Mateus e Marcos. Então, por isso, Judas Tadeu. Lucas diz que ele é filho de Tiago. Sendo assim, portanto, é primo do Senhor. E é este Judas que, na última ceia, segundo João, diz a Jesus: Senhor, por que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? O escrito do Segundo Testamento, conhecido como Carta de Judas, há esse escrito, no qual se previne os cristãos contra os falsos doutores que se haviam infiltrado nas comunidades. E esse escrito é atribuído a Judas Tadeu. De acordo com uma tradição oriental, os dois apóstolos, São Simão e São Judas, teriam levado o evangelho até ao Cáucaso, onde foram martirizados. A festa deles, que a gente celebra hoje, é celebrada no Oriente desde o século VI e em Roma desde o século IX. O nosso texto de hoje deixa claro que era de Jesus que emanava toda a força de cura e que era de Jesus que os 12 deveriam receber também
toda a força para a missão. Cristo escolheu os 12 e continua a escolher os que ele manda em missão no mundo, para que a Boa Nova seja conhecida por todas as nações. Sentirmos-nos escolhidos por Jesus para darmos continuidade à missão é de suma importância para fundamentarmos nossa vocação como leigos e leigas, consagrados e consagradas, e como ministros ordenados. Só podemos fazer parte do discipulado de Jesus se respondermos com total disponibilidade ao seu chamado e nos dispusermos a caminhar juntos, pois a missão é tarefa coletiva e algo que não se assume isoladamente. E também ninguém se auto-envia. Faz parte da missão assumida em nome de Jesus dar continuidade com o mesmo ardor dos primeiros no contexto de hoje, também tão desafiador quanto aquele em que os 12 atuaram e deram suas vidas. Um beijo no seu coração.